Nem toda a história termina na última página. Eu sou Ellen, do Fragmento de Leitura, e hoje a gente vai falar sobre ressaca literária. Para vocês que estão me acompanhando desde o início desse canal, que é bem recente, vocês devem ter percebido que eu parei um pouquinho de postar aqui no canal. Isso aconteceu exatamente porque eu tô num período de ressaca literária. E esse vídeo vai ser para falar um pouquinho sobre o que me deixou nessa ressaca literária. Pode ser que alguém se identifique com isso. E também algumas dicas minhas, já que agora que eu voltei a ler, que eu vou voltar a trazer conteúdos aqui pro canal, eu posso falar um pouquinho do que me ajudou a sair desse período de ressaca literária que durou meses, muitos meses, gente. Eu tinha lido um livro em janeiro e depois eu não consegui mais ler, até que nesse mês eu consegui terminar meu primeiro livro, que vai ser o tema do meu próximo vídeo aqui no canal. Mas bem, esse período que eu tô lendo menos começou exatamente quando eu tava na faculdade no período de TCC. Porque o meu TCC, para quem não sabe, eu sou formada em arquitetura, e o meu TCC, ele foi teórico. Então foram, no final das contas, 136 páginas de conteúdo escrito. Foi, assim, me sugou muito, e na época eu só lia coisas relacionadas ao TCC. Porque você pensa, eu estou fazendo TCC teórico, estou lendo o tempo inteiro. Então, quando eu tinha um momento de lazer, eu não queria ler nada, porque eu passava o tempo inteiro lendo e escrevendo. Então eu ia assistir alguma série que eu gostasse, algum filme, ia colorir, como eu comecei a criar esse hábito, né, de colorir um pouco. Eu ia fazer qualquer outra coisa que não fosse ler. E isso acabou prejudicando muito minhas leituras recentes. No ano passado eu li pouquíssimo, coisas fora do que foi o tema do meu TCC. Então foi bem difícil de voltar. Esse ano eu pensei assim, vou tentar voltar e ler pelo menos um livro por mês, e aí eu tenho um conteúdo para trazer aqui pro canal pelo menos uma vez ao mês. Minha ideia era fazer toda semana, não dei conta, mas agora é a ideia, voltar com um vídeo por semana. Pode ser que eu comece a falar algumas coisas que eu assisto também, para ser um canal mais diverso, sabe? Para não focar tanto em livros, mas ainda tô decidindo sobre isso. Então seria aos sábados, estou pensando em colocar um dia e horário fixos, para toda semana ser naquele dia, então fica mais fácil para quem quer acompanhar, para quem quer assistir. Agora eu estou voltando. Algumas coisas que eu percebi que me ajudam a voltar de uma ressaca literária. Pegar um livro de um autor que eu já gosto. Eu acho que para mim não funciona eu começar a ler um livro de um autor que eu não conheço, sabe? Por mais que as pessoas falem, esse autor é bom, esse livro é bom, eu acho que não me ajuda a sair de uma ressaca literária. Eu acho que eu consigo ler em qualquer outro momento, mas se eu tiver numa ressaca, eu preciso de algo mais confortável. Não precisa necessariamente ser um livro que eu já li, a depender de como eu tô minha ressaca ali. Não precisa ser um livro que eu já li, mas de um autor que tem uma escrita que eu já gosto, que eu já estou acostumada a ler, já estou acostumada ao ritmo que o autor traz ali para o livro, as descrições, a forma de escrever. Então, isso me ajuda muito. Inclusive, foi o que eu fiz agora na minha leitura recente, que vocês vão descobrir, não quero falar qual que é, vocês vão descobrir no próximo vídeo. Eu peguei um tema que eu estava me interessando, as minhas séries recentes que eu estava assistindo eram sobre esse eixo, esse tema, então eu peguei um livro nesse mesmo tema, de um autor que eu já conhecia, e aí eu comecei a ler, e foi assim, prazeroso. Sabe quando você fica um tempão sem ler, que você pega um livro que te prende e você fica, é por isso que eu gosto tanto de ler? Então, foi isso que me aconteceu, e eu acho que criar essa zona de conforto ajuda muito. Ler um livro que você já leu pode ajudar? Pode. Mas se for um livro que você já leu recentemente, eu não aconselho, porque você já lembra muita coisa da história e tudo mais. Se for um livro que você tem um apego emocional, por exemplo, eu tenho um apego emocional muito forte com A Seleção, porque foi o primeiro livro, assim, que me abriu as portas da leitura, sabe? Então eu tenho um apego muito forte. Hoje em dia, com a cabeça que eu tenho, eu consigo enxergar muitos problemas na história. Mas na época, eu era adolescente, criança adolescente, então assim, era o livro perfeito pra mim. Então hoje em dia, se eu pegar ele pra ler, eu vou ler ele, eu vou sentar e vou terminar de ler ele. Eu gosto muito, entendeu? Mas é uma coisa emocional. Eu acho que ter esse lado emocional ajuda muita gente nessa parte da leitura quando a gente tá parado, quando a gente tá cansado, principalmente. E outro ponto, outro conselho é tentar trazer a leitura como um hábito. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente trabalha, estuda, faz faculdade, às vezes trabalha e faz faculdade, ou para quem tá na adolescência faz ensino médio, às vezes ajuda nas tarefas de casa, espero.
A gente tem pouco tempo. Eu sei que a nossa vida tá cada vez mais corrida, mas é um hábito que ajuda a gente enquanto pessoas, enquanto ser humano. E uma coisa que eu tenho conversado muito com meu marido é que em tempos de IA, eu tenho sentido que a IA tá me deixando burra. Porque eu vou fazer uma pesquisa, mesmo que eu evite pesquisar as coisas na IA, a primeira coisa, o primeiro resultado que eu tenho quando eu faço uma pesquisa no Google agora é um resultado resumido de todos os sites que a IA fez. Então eu tenho tentado evitar isso ao máximo quando eu preciso fazer um esboço, preciso fazer alguma coisa, eu tento tirar tudo da minha cabeça. Se eu utilizar a IA é para organizar ideias que eu mesmo tive. E o hábito da leitura é uma coisa que ajuda muito a gente, porque a gente aumenta nosso vocabulário, aumenta o nosso repertório cultural, o nosso repertório, dependendo do livro que você está lendo, o seu repertório histórico. É uma coisa que eu aconselho vocês a criarem um hábito mesmo, sabe? Ah, eu só tenho, sei lá, minha pausa para almoço é de 1 hora e... Ai, desculpa, gente, é que tá passando Argentina e Egito e eu torcendo pro Egito. Enfim. Eu tenho uma pausa de 1 hora pro almoço, mas eu almoço em meia hora. Tenta tirar aqueles 5 minutinhos, 10 minutinhos. Pega um livro que tem capítulos curtos, igual o último que eu peguei. Era um livro de capítulos curtos. Então eu li um capítulo em, sei lá, 5 minutos. E se eu precisasse fazer qualquer outra coisa, eu poderia pausar, porque eu terminei o capítulo, entendeu? Não fica aquela pausa no meio, parece que você perdeu o fio da meada, não. Porque era uma história que tinha esses capítulos curtos, tinham vários pontos de vista, então você tá acontecendo uma coisa agora, o próximo capítulo é em outro ponto de vista. Então você dá uma pausa ali num momento muito bom. Então esse tipo de livro também ajuda muito. Eu tô me preparando para dormir. 5 minutinhos, 10 minutinhos que você tirar para ler 5 páginas, 10 páginas, ler um capítulo do livro, já ajuda muito a gente criar esse hábito, a gente trazer isso para nossa rotina. Eu acho que contribui bastante pra gente, pra nossa sociedade. Em tempos que os livros estão caríssimos, tenta usar um Kindle, um PDF, baixa o PDF no celular e lê, gente, lê. Porque eu acho que isso é uma coisa que ninguém nunca vai poder tirar da gente. Então, basicamente é isso. Eu queria trazer um papo mais tranquilo hoje, sem nenhum tema específico, sem falar sobre nenhum livro em específico, mas sobre um tema que eu acredito que todo mundo que lê já passou por isso em algum momento ou está passando. Como eu passei, eu queria trazer aqui para o canal e eu espero que essa ressaca não volte tão cedo. Amém. Eu vou deixar aqui no cantinho as minhas redes sociais para você que quer me seguir lá. Vou deixar também na descrição os links de afiliado que eu tenho com o Mercado Livre e a Amazon. Então, se você quiser ir lá comprar alguma coisa, tenta vir aqui, usar meu link, que vai ajudar muito, vai contribuir muito aqui pro canal e pra gente crescer, pra gente se ajudar. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, hein? E eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.